Parque do mundo, aliás, foi criado no Brasil. Foi o Parque Nacional da Tijuca, em 1850, no Rio de Janeiro. Mas na época não chamaram de parque, depois mudaram o nome da parque. Mas o conceito de uma área natural, grande, com floresta, que ninguém vai derrubar, que ninguém vai caçar, que ninguém vai poluir, mas que vai ser usado somente para ter água pura, ar puro e para o lazer e a recreação da população, é o Parque Nacional do Tijuca, em 1850, estabeleceu. Ninguém vai mexer, ninguém vai se matar, e as pessoas vão poder ir lá no final de semana, vão poder sair um pouco na cidade, ter um pouco de recreação. Geralmente as pessoas acham que o primeiro parque nacional do mundo foi o Parque Nacional de Yellowstone. O segundo, na verdade, o primeiro nos Estados Unidos, que lá nasceu com esse nome, o parque. O que ocorre é que hoje o mundo inteiro, a palavra parque, virou uma espécie de grito, virou uma espécie de garantia. Você vai viajar para um lugar que você nunca teve, nem você conhece, você não sabe nada sobre isso. Então, o Chile não. Alguém já viu o Chile não? Não. Eles têm até uma vaga ideal de época, lá na ponta da ilha. Né? Aí você vai lá para o Chile não, você queria conhecer a natureza, ver os bichos, você falar que é elefante, de onde é que eu vou? Não conheço nada lá. Aí você de repente vê no mapa, ou lê no guia, tem parque nacional lá. Sei lá, ou parque estadual, os países que têm estados, né? Mas parque. Deve ser lá. Por quê? Porque se resolveram que nesse lugar, fazer um parque, deve ser um lugar bonito, deve ser um lugar especial. Porque não fizeram outro lugar, fizeram aqui. E se fizeram um parque, se fizerem rapidão. Então, se estiver cuidando, vai estar mais bonito ainda. E você tem mais chance de experimentar o que quer experimentar e não ficar decepcionado. Nós temos uma gripe, simplesmente no Brasil, nós ficamos muito mal. E nós agora estamos engatinhando nessa história que precisa uma unidade de conservação. Até coisa de 15 anos atrás, a grande maioria dos nossos parques eram fechados para visitação, ninguém podia entrar para fazer nenhuma. Eles eram criados, havia a intenção, futuramente, abrir para turismo, mas nunca havia. Porque não tinha recurso para preparar para turismo, ou porque havia gente que tinha medo de entrar no turismo, que perdeu o controle do parafuso, ou por diversas razões. Até ideológica, talvez, o regime militar criou muitos parques, argumentando no uso público. Então, nós, no Brasil, estamos numa situação diferente do resto do mundo, que deu a maioria dos brasileiros não apropriam esse parque, necessariamente, um lugar bonito que vale a pena visitar. Mas mais e mais está ocorrendo. Qual é, aqui no Brasil, está o nosso principal produto turístico? O que mais pessoas querem visitar. Você sabe que é um produto, né? Um atrativo turístico e um produto turístico não é a mesma coisa, certo? Tá. Então, nosso principal produto turístico no Brasil são as Cataratas do Iguaçu. O nome completo delas é Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. E a razão que lá tem cataratas lindas, com toda aquela água caindo de floresta em volta, enquanto a gente no mundo inteiro, é porque o parque está protegido. Porque é a única floresta que resta do Paraná inteiro, o resto do Paraná. Não tem nenhum outro lugar, com ou sem cachoeira, que esteja desmatado a agricultura intensiva. Cataratas até mais bonitas que aqueles 7 quedas do Paraná, fizeram uma barragem de Itaipu e mudaram. Mas dentro do parque não pode fazer isso. Não pode ter uma barragem, não pode ter uma cachoeira, não pode desmatar a cachoeira. Então, fica um lugar especial. E aqui no Cantinho, está mais novo, né? Nós temos alguns dos nossos parques mais novos, mais lindos. E que? O mais antigo, talvez, é o Parque Nacional do Paraguai, na Ilha do Paraná. Foi criado em 1960, desde então nunca recebeu oficialmente um visitante. E nunca foi aberto para visitação. Que passou os primeiros anos da sua vida, mais ou menos esquecido, aqui era um fim do mundo naquela época. Não tinha nada, né? Depois, passou por uma fase, que era a parte do Ibama que dava dele, mas o Ibama que dava visitante, porque tinha planos maneiros, tinha planejamento para ser visitante. E, finalmente, agora, infelizmente, está tendo conflito com os índios. E os índios da terra indígena vizinha invadiram o parque e querem que o parque faça parte da terra indígena. Então, tem um parque nacional no Cantinho, mas não está aberto para visitação. Mas isso não é problema, não. Temos parques estaduais. Não tem diferença nenhuma, parque é parque. Qual é o nível de governo que é evidente que faz diferença, né? Tem
parte de Tamor, já Jalapão, que é conhecido no Brasil inteiro, mundialmente. Então, a artilharia que hoje deve ser o principal produto turístico do Tocantins. Você comprar uma revista de turismo na bolsa, se tiver Tocantins lá, com certeza já não. Está começando a se descobrir alguma coisa. E tem o Parque da Bola do Lajeado, o Parque do Lajeado, perto de Palmas. E até porque perto de Palmas, uma das funções dele, tem um outro tipo de turismo, que é o lazer da população de Palmas, para fazer e voltar para casa. Mas também de alguém que está calma no trabalho, de repente tiver um final de semana para fazer, né? E temos o que eu acho que é a joia da coroa do Estado, que é a vocação. Claro, porque para falar. Mas, vamos ver se eu falo comigo até o final da cidade. Então, mas por nada, foi criado em 1998, tem 90 mil hectares, que é grande para estar fora da Amazônia. Mas na Amazônia, geralmente, os parques são menores. Por que eu estou falando em Amazônia? Porque o plantão é um sistema 100% amazônico. A Amazônia, literalmente, começa aqui. Pode fazer isso até uma coisa de março. Aqui começa a Amazônia. Porque vocês vieram agora de ônibus de Paulo, vocês vieram para a Cerrado. Olhando para os dois lados, é cerrado, árvore, conhecida, capim, se você vê algum bicho, é uma ema, é um tamanduá, é um bicho tipo cerrado. Pois eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir até aqui no meio do Rio de Corpo, mas com certeza para forjar. Ainda não, né? Você vai chegar lá, vai olhar para o outro lado e vai olhando para a floresta amazônica. No momento está até inundada, que é uma coisa tipicamente da Amazônia, está inundada desde janeiro. E as árvores estão crescendo dentro d'água. Muitas vezes tem 4, 5, 6 metros de profundidade de água no meio da floresta, dentro de calor, no meio da mata. Então, é definido no máximo do Araguaia, que é a divisa do estado. Do outro lado, ele tem o Rio do Golfo, um rio que corre claramente por dentro do Tocantins, forma essa divisa aqui. E aqui na ponta sul dele, é a ponta norte da Ilha do Bananal. Isso aqui é a ponta da Ilha do Bananal. Tem um ambiente muito parecido com o da Ilha do Bananal, que muita gente gostaria de conhecer, que ficou famosa, mas não pode conhecer com facilidade. Mas, na verdade, eles são biologicamente bem mais ricos do que a Ilha do Bananal. Uma coisa que ainda agora estamos começando a conhecer e entender. E de que consiste esse cantão? Bom, como eu falei, uma das coisas muito interessantes sobre ele é que esse lado todo aqui, floresta amazônica, pode ver que está verde aqui na imagem da frente, floresta. Mas esse lado aqui é rápido. Então, vemos que tem cores diferentes, e aquela mistura de pastagens naturais com árvores, com floresta, cabelos rios. Completamente diferente. Você atravessa o Rio do Golfo, que é um rio bem bom, aqui, que tem 200 metros de largura, e quase 80% dos animais das espécies de planta mudam de um lado para o outro. Isso aí se chama ecótopo, que é o lugar onde os dois ecossistemas se encontram. E geralmente os ecótopos são uma área de transição, que devagarinho, dentro de ser cerrado, vai virando floresta amazônica. Não é um caso de expansão, é de repente, uma linha que foi cortada do impacto, que atravessou o rio e mudou tudo. Os ecótopos são muito interessantes, porque são áreas que vêm perto dos dois lados, então, uma pessoa pode vir aqui para o Cantão, conhecer tanto o cerrado, aqui, fora do parque, mas também aqui onde nós estamos, uma série de parques, que também é uma área protegida e é cerrado, e através do rio 200 metros, conhece a floresta amazônica, outras espécies, outra paisagem, outras histórias para ser contadas sobre ela. Outro lado do Pará, a floresta amazônica pura mesmo, lá do Paraguai. Mas o Cantão não é só uma floresta. O Cantão é uma floresta inundável. O Cantão, na verdade, esse aqui é o Rio Javaé. O Rio Javaé, vocês sabem, é um braço do canal do Paraguai, né? Conforme a Ilha do Bananal. E aqui no sul, o Cantão, lógico, né? Ponta norte da Ilha do Bananal, o Javaé cai de volta no Paraguai. Mas ele não simplesmente cai de volta para um lugar só. E forma um delta. Sabe o que é um delta? É um rio onde ele se emboca, ele abre, uma forma de um delta mesmo, né? São vários braços. E
forma uma grande área alagada. Tem os deltas muito famosos, o delta do Nilo. O Nilo chega e ele abre duas bocas, e no meio desse delta do Nilo é uma das únicas áreas do Egito que tem água, que tem irrigação, que dá para produzir comida. Tem o delta do Amazonas, que é um dos maiores do mundo, que tem a ilha de Marajó inteira no meio, né? O Amazonas abre e volta da ilha de Marajó. E tem o delta do Javaré, bem pouco conhecido, mas cai para ele, e é um delta interior, que não é um Javaré desembocando no mar, é um Javaré desembocando no Araguaia. O que acontece é que isso aqui é um delta do Javaré. Agora que o rio fica alto, o Javaré chega aqui e ele abre. E a água dele atravessa isso tudo. E forma, então, ao longo dos anos, às vezes ele abandona o canal, traz o canal de outro lado, com uma frente gigante. Às vezes ele cai mais para cá, às vezes ele cai mais para lá. Isso ao longo de dezenas de milhares de anos. Mas ao longo dos séculos, o Javaré já fez isso aqui muitas vezes. Já abriu canais, já fechou canais e criou essa área toda, que é toda bem plana, e toda ela inunda quando tem uma enchente grande. E o ecossistema é adaptado à inundação, se a inundação não causa prejuízo, muito pelo contrário, enriquece o ecossistema. E que devido a esse movimento de Javaré mudando de canal, cada vez que o rio muda de canal, onde era o canal do rio, ficam lagos. Estão vendo essa manchinha preta aqui? São lagos. São lagos formados pelo antigo curso abandonado do rio. O Médio Araguaia tem aproximadamente 1.100 lagos. O Médio Araguaia, como eu digo, começa lá em Barra do Garça, vai até embaixo de Chambioá, e começa a canalizar de novo. Para cima de Barra do Garça, para baixo de Chambioá, não tem lago. Se tiver um ou outro. Mas o Médio Araguaia não pega quase todo o resto do tipo, né? Tem 1.100 lagos. E esses lagos são o ambiente mais importante para o sistema dessa região, porque nesses lagos ficaram produção de peixes, que é embosta de muitos peixes. E os peixes são a base da cadeia alimentar de tudo, todo o resto da fauna que tem aqui nessa região. Depois, se eu falar para vocês, dos 1.100 lagos do Médio Araguaia, 843 são dentro da nossa função, quase todos, 80%. Nós estamos falando de uma área de uns 4 milhões de hectares, incluindo aí o Manaus e tudo. E 80% dos lagos dessa área são concentrados aqui. Esses 90 mil hectares, que representam o quê? 2,5%, um pouco mais de 2% de todas as áreas selvagens do Médio Araguaia estão aí com 80% dos lagos. Isso é uma das razões que faz a situação uma área excepcionalmente rica, biologicamente. Temos peixes e temos tudo que tem dentro de peixe. Todas as espécies que tem dentro de peixe. A outra coisa que faz para ficar muito rico é essa floresta. Essa floresta que tem expansão, incluindo partidinha dela que fica fora do parque, muito pouco também, tem recursos para construir ela, é a maior floresta do estado do Rio, com aproximadamente 100 mil hectares de floresta contínua. A segunda maior floresta do Sul fica na ilha do Manaus, tem 30 mil hectares, bem menor. E é uma floresta também excepcionalmente rica. Ela é uma floresta que se chama de mata de Igapó. Igapó é um termo amazônico e não tem muito uso ainda aqui no Tocantins, porque não tem tanto Igapó, só no Santão. Mas Igapó é uma floresta que quando o rio enche, inunda ela com água preta. Não é com água barrenta, é com água preta. E a água é preta, mas não é porque é suja. A água é preta, na verdade, porque ela é muito pura, não tem sedimento nenhum para fazer ela ficar mais densa, mais confortável. E a floresta, quando cai as folhas, aquele corrido todo, vira uma espécie de chá. Se você pegar um copo d'água e botar uma de folha, ele vai ficando amarelado. Por quê? É um chá. Pois, e essa água toda como se fosse um chá. Você pega um pouquinho de água do rio da Bahia, em qualquer lugar do Santão, e você olhar no copo, ela não é preta. Ela é transparente. Se você colocar ela em garrafão maior, você vai perceber ela ligeiramente como se fosse um chá muito fraco. E se você está olhando para dentro do lado, a água é funda, e ela já parece preta mesmo. Mas um preto limpo, né? Pois é. Essa floresta de Igapó é uma floresta que está flor.
metade do ano debaixo d'água. A maioria das árvores morrem, se você inundar elas, quer sair do respiro. Algumas árvores que aguentam enchente perdem as folhas e entram numa espécie de hibernação para sobreviver durante a enchente continuamente, aí de concentração de oxigênio. Pois as árvores ligatórias são um número desconhecido de espécies, uma diversidade muito grande. Elas não só sobrevivem a enchente, elas crescem durante a enchente. Elas dão flor e elas frutificam durante a enchente. E as frutas delas, geralmente, ficam maduras no pico da enchente, quando a água está chegando nas rodadas. E quem come as frutas são os peixes. A maior parte desses frutos foram feitos para peixe comer. E você sabe por que as árvores fazem fruta, né? Elas não fazem fruta para nos agradar. Elas fazem fruta para se reproduzir. O problema de qualquer árvore é o seguinte: aqui vem a semente. Como é que eu jogo essa semente lá longe, onde tem uma clareira? Se cair aqui no meu pé, eu não sustento, né? A árvore não se mexe. Mas a evolução colocou ela de fruta. A fruta é uma coisinha docinha, gostosinha, coloridíssima de longe. Aí vem um pato, um macaco, geralmente, come a fruta e vai lá na clareira e detecta o caroço, que é a semente. Já vem com comida dupla. E assim que a árvore, então, se desperta, ela consegue se propagar em outras áreas. E quase todos os árvores do mundo produzem frutas para serem comidas basicamente por pássaros ou macacos. Que são dois animais que andam pelas árvores que comem fruta, né? Mas nós, as árvores de Igapó, têm peixe andando por baixo. As frutas delas, simplesmente, quando ficam maduras, caem e os peixes comem. Quando você chega embaixo de uma árvore no cantão e tem a fruta caindo, é cheio de peixe lá. A fruta não bate e é engolida. Tem peixe que não espera, chega a pular para alcançar a fruta antes de cair, porque a corrente é assinada. O resultado é que você tem essa água toda com comida chovendo dentro dela durante metade do ano. Isso é raro, né? Você pega qualquer rio aí, o peixe tem que se virar mais ou menos só com um ecossistema aquático. Mas aqui nós temos peixes sendo alimentados pela floresta. E não é só fruta, não. Bate o vento e cai em teto. Mas não cai no chão. Cai na água. O peixe está lá e corre. Tem peixes que se adaptaram a comer folhas. Conforme a água corre, come folhas. Qual é o resultado disso? É uma tremenda riqueza de peixe. Tem diversidade altíssima. A diversidade de peixes aqui tem 233 espécies já identificadas que ocorrem dentro do Parque do Cantão. É mais do que toda a Europa. A Europa não tem inteira, com centenas de rios grandes, famosos, como Volta, o Reno, o Danúbio, pois não tem menos de 200 espécies de peixe. Aqui no Cantão só tem mais. Mas não é só diversidade, não. Abundância também. Foram feitas pesquisas, lá no Sul tem uma das maiores abundâncias de peixe da Amazônia, que já é um lugar que tem muito peixe. É muito peixe. Principalmente com a água baixa, todos aqueles peixes que estavam na floresta alimentados têm que voltar para os lagos para esperar a máxima cheia. Aí aqueles lagos enchem de peixe. Aí, claro que os peixes grandes, predadores, fazem a festa. Todos os peixinhos que estavam comendo fruta, agora estão mais temidos no lago com um pouco de sobrevivência. E aí também os predadores de peixe fazem a festa. Os animais grandes não vão. Então, não tem nenhuma espécie que frutífera. Isso é um sistema complexo. Você tem um lugar que não precisa errado. Por exemplo, se você pegar um avião e for lá para Manaus, no meio da floresta amazônica, você pode andar 200 km em qualquer direção da cidade, tem um bocado de coisas que são extintas, porque foram caçadas ou pescadas até não lugar nenhum. Se você quiser ver aqueles animais, ariranha, jacaré-açu, não é interessante até o dia que fica, né? Pois não tem perto de cidade, não tem. Tem áreas inacessíveis. Tem que pegar um barco, passar 2, 3 dias viajando para o rio. Aqui está o Cantão, chega a pau no dia. Tem toda a sua. todo o seu intacto, inclusive os animais grandes. Por que a gente vai falar muito de animal? Porque ecoturismo, turismo brasileiro, usa muitas coisas no mundo dos animais, a paisagem, as plantas, o ecossistema. Mas uma realidade a gente tem que encarar para trabalhar com turismo. Todo mundo quer ver isso. Você liga a televisão, vê um documentário de vida silvestre. Não é um documentário de vida silvestre, é um documentário de bicho, certo?
raramente é uma propriedade no plano, ou paisagem, ou bactérias, ou mioma. Mas animais, de preferência grandes, né? Então, todo mundo quer ver. Tem um canal de televisão que chama Animal, né? Não tem um Flash, né? Eu gosto de ter uma coisa que é instintiva, né? Querer ver animais, se relacionar com eles. É uma coisa que as pessoas que moram na cidade têm menos possibilidade de fazer. No dia de hoje, que está lá, a gente está precisando de um desafio, uma galinha aqui, a cidade é congelada. Imagina então você ver uma arquia, que é a maior ave do mundo. Coloca aqui o cantão. Quando ela está aqui do meu lado, ela está na frente, ela chegando no chão. Então, ela pega qualquer viagem, leva comigo para minha casa. Difícil ver, raríssimo, ameaçadíssima de extinção, mas aqui no cantão, pelo menos, a gente vê. Né? Valeu, você teve a oportunidade de ficar observando o milho durante meses, depois de conta para isso. Essa história é interessante, tem que ser de você, né? Está aqui aquela outra aqui, que tinha foto de bicho? Aí. Eu não vou ter ordem, então eu vou só para dar uma ilustração para vocês. O tipo de coisa que o turista pode ver aqui, tá? Bom, vamos lá, você está com árabe. Tem muitas áreas que não são. No parque em si tem 320 metros. Mas se a gente contar o entorno, também tem áreas cerradas, que tem do lado de cá, e a floresta que tem um Pará, que são um pouquinho diferente, chega a 700 espécies de aves, que uma pessoa pode ver na televisão aqui. Isso aí passa com o Parque Estadual do Cristalino no Mato Grosso, no maior número de espécies de aves do Brasil. Vocês devem saber que tem toda uma categoria, segmentos do turismo especializados, que são os observadores de aves, né? Que é uma coisa muito difundida no exterior e que está começando a ser difundida no Brasil. Tem até um site chamado Wikiaves, vocês podem entrar, tem até o cantão lá, e os observadores de aves colocam fotos de onde viram pássaros, trocam ideias brasileiras em português. É Wikiaves, W-I-K-I, aves, uma palavra só. São todos brasileiros, não é coisa de estrangeiros, a gente associa a observação de aves a estrangeiros. Lá está uma comunidade enorme, gente que já frequenta o cantão, como você fala cantão lá e tem muita coisa, muita foto, trocando informações, ó, fui tal lugar, fui tal pássaro. É uma espécie de colecionador do observador de aves. O que ele quer fazer é ver todas as espécies que ele puder. Então ele gosta de viajar para lugares onde tem espécies que são difíceis de ver. Né? Se você coleciona figurinha, você quer difícil. Né? Se você coleciona amizades de aves, é a mesma coisa. Então é excepcional para essa gente, porque o número de espécies é grande, mas também muitas delas são espécies grandes e vistosas e fáceis de ver. Olha isso aqui, são 3 aves aquáticas. 3 da mesma forma. Tem um calhamar, ou porta-água, que esquerda, uma gaivota e um coelheiro, sentados na mesma praiazinha, que você passa lá de baixo e vê. Uma garça, uma das 9 espécies de gato, você pode ver no único lado do cantão. Vai ter um pouco a boi. Outra espécie de gato, raríssima, a garça da mata. Essa aí, pouca gente conhece. Olha como ela é enfeitada. Isso aí é uma coisa de chamador do observador de aves, que a gente não consegue ver. A gente vê eles aqui no caso do cantão. Essa já é mais comum, né? Garça branca, você tem até a entidade muitas vezes, mas é uma das 9 espécies. Oi? Quer ver qual é? Tem uma outra foto dela de lado, que é mais distante ainda. Espera aí. Dá para tirar essa, então? Quantas de ave ao todo são 320 dentro do parque. E deve ter mais, né? Porque, na verdade, a primeira pesquisa só tem 10 anos. O número vai aumentando. Deixa eu ver uma outra foto da garça da mata.
E ela é objeto de pesquisa também naquele parque por uma outra instituição chamada Nordeste, que fez esses painéis que estão vendo nas paredes aí desenhadas. Então, ela mais ou menos. A fêmea, que é maior que o macho, ela está a 1,30 m de altura. O macho um pouquinho menor, ele está abaixo de 1 metro. Agora, repare, não é só que ela é grande. Olha o tamanho da pata. Assim, proporcionalmente, a pata é maior ainda do que você esperaria. Porque ela se alimenta de peixes grandes. Ela pega aqueles peritos nas árvores, macacos. Ela pega viado mateiro no chão. Ela não é perigosa. Ela não, a gente não corre nenhum risco. Eu já fiquei sentado numa praia com uma arpia, assim, a distância que está aqui no teto lá, tentando pegar uma capivara, e fiquei quase 1 hora e ela não queria nada comigo. Capivara não conseguiu fugir. É uma ave muito difícil de se avistar. Mas isso não importa. Se a gente trabalha com turismo, tem que ter consciência do seguinte: saber se você está num ambiente de um animal tão maravilhoso ocorre já emociona as pessoas. Claro, você tem que informar essa pessoa que esse animal ocorre, de preferência mostrar uma imagem, uma foto, um filme. Você talvez consiga mostrar a presa da arpia. Olha, ela não deve da arpia, mas muitos macacos que ela come. E isso enriquece a experiência da pessoa, mesmo sem ela ter pessoalmente visto a arpia. Ela saber que ela esteve no lugar onde esse animal ocorre. E não é fácil, né? Quantos mais ou menos viagens você teve? Quantas vezes? Não faz a menor ideia. A Nordeste deve ter uma ideia melhor, né? Não sei se eles chegaram. É muito difícil. Eles pesquisaram um casal, particularmente, que a foto da pesquisa deles era esse. Que elas já são difíceis de avistar. Para contar, então, como é um animal ameaçado, você não vai sair pegando com rede ou liando o pé, porque imagina você acabar matando uma das poucas, né? Então é complicado. Mas com o tempo a gente vai chegar na estimativa. Eu sei dizer uma coisa pessoalmente, minha experiência pessoal. Eu vi na minha vida 9 vezes arpia, 7 dessas vezes foi no Cantão. Eu trabalho na Folha, conheço todos os estados, conheço quase todos os bairros. Eu tenho certeza que aqui é um dos lugares que mais arpia tem. Porque senão não ia ter visitante. Agora, por outro lado, eu estou trabalhando aqui há 12 anos e eu vi 7 vezes arpia. Por isso que eu estou dizendo, não é um bicho. A pior coisa para você fazer com um turista, um visitante, é criar uma expectativa e decepcionar. Vamos lá porque tem onça. Aí chega lá, não vê onça. Pode ter um monte de outras coisas. Ele foi lá com a ilusão de ver onça. Você não pode fazer isso. É melhor você baixar a expectativa e aí ter uma surpresa agradável e a pessoa achar que teve sorte do que você gerar uma expectativa que você não vai corresponder. Por isso que, na hora de interpretar uma área dessa, a gente tem que cuidar. Agora, já, por exemplo, o pati. O pati, você vai ver. Ficar alguns dias. Tem muito pati aqui. Bichinho bonitinho. Alguém pode dizer, pati é vulgar. O pati, todo mundo. Calma aí, vocês estão todos Tocantins, né? O Tocantins não está privilegiado. Pega um paulista para ver se ele já viu pati que não foi na televisão. Daí eles são um animal selvagem interessantíssimo, sim, comprido, anda pelas árvores. Então, só tem muito pati, porque eles não andam pelas árvores. Então, quando está inundado, eles podem sobreviver. Eles não precisam descer do chão. Macaco também. É a mesma razão. Se alguém quiser que ele quer, ele fala que espera, tá? Na hora de botar a mão aqui, dá um grito. Outro bichinho que já é deserto. Não é garantido que você vai ver o cerco do Pantanal do Parque Estadual do Cantão. Mas é bastante provável. Oi? O viado. O maior viado brasileiro. E ele é típico de áreas inundáveis. Ele nada muito bem, ele anda pelo charco. E ele é bem alto, assim, a gente está vendo ele só do joelho para cima, né? Esse bicho é da altura de um cavalo grande. Ele é de porte, ele não é esse viadinho que a gente vê na estrada, não. Ele é bem maior que um mateiro, ele é bem maior que um galego. Ele é um animal grande, bonito de ver. E é interessante, porque ele é um animal muito raro de se ver, e mais ainda de perto. Fica fora de perto, né? Mas repara que esse bicho está me olhando, mas não está fugindo. Isso é graças ao parque. Se isso aqui não fosse parque, não fosse protegido, em algum momento alguém teria afugentado esse animal. Algum outro encontro ia ter com uma pessoa, talvez você tomasse um tiro, né? Mas aqui não, aqui é um parque, tem um setor do parque que está muito bem cuidado, e é um lugar que você chega e de dia, que é raro, os animais acabam ficando noturnos no lugar onde as pessoas se incomodam e luz, né? Mas aqui está no meio do dia, vendo água, para ser visto. Ao mesmo tempo que você vai praticar turismo numa área dessa, é importantíssimo
não matar a galinha dos ovos de ouro. Você não pode ficar com o animal bonito do animal, espantar o animal e deixar ele. E aí vem o próximo polícia não vai ter nada. Né? É uma coisa muito delicada você trabalhar numa área dessa. Você pode simplesmente chegar com isso, e está entrando no mato. E logo, logo, não vai ter mais nada. Olha, o animal que a gente funciona muito aqui é a águia. Conhece a ariranha? Essa aqui é a ariranha. É uma ariranha. Onça d'água, ela tem. Ela é uma espécie de lontra. Também não sei se vocês conhecem lontra. Mas lontra é uma referência boa, porque todos os países do mundo têm lontra. A lontra é um bichinho desse tamanho, mamífero, de pelo, que vive na água e pega peixe. A ariranha é uma lontra do tamanho de uma pessoa. Na maioria dos idiomas, o nome da ariranha é lontra gigante. E, além disso, ela vive em grupos. Ela não anda sozinha, como as outras lontras. Então, quando você vê a ariranha, você não vê uma, você vê várias. Tem grupos de até 14. E, além disso, ela é diurna. Ela só se movimenta de dia. A maioria dos mamíferos é noturno. Ou de manhã cedo e final de tarde. Mas a ariranha, você pode ver a qualquer hora do dia, e a melhor hora para ver a ariranha é 10 horas da manhã. É até um bicho bom para ser vistoso. E, além disso, quando a ariranha não é molestada, ela fica mansa. Ela se aproxima da canoa, você não tem nem que correr atrás dela. Ela fica curiosa e vem ver. E levanta a cabeça da água assim, e fica olhando. E, além disso, ela é o mamífero mais ameaçado de extinção da América do Sul, no nosso continente. As ariranhas chegaram quase a acabar no mundo. Porque a ariranha tem o pelo mais fino de qualquer animal. A ariranha acorda de manhã na toca, entra dentro da água e só sai final de tarde. Fica o dia inteiro nadando e pescando. O pelo dela é curto. E a pele dela não se molha. O dia inteiro. Pelinho curtinho assim, de 1, 2 centímetros. E a água não penetra. Porque é o pelo mais fino do mundo. O pelo é contado assim, quantos cabelinhos por centímetro quadrado. Não estou lembrando do número agora, mas é algo como o dobro do próximo animal. Então, um pelo tão fino, que eles tinham uma demanda enorme para fazer casaco de pele. Era o melhor casaco de pele possível. Você morava em um lugar frio, que era uma moda, casaco de pele para aguentar frio. Casaco de pele de ariranha, você podia sair uma chuva gelada, aquela que a água baixa congela, aí de frio. Não teria que molhar, porque o casaco nem se molhava. É como se fosse impermeável. E aí, um bicho, uma pele tão valiosa. E tão fácil de ver, de ouro, que é possível das canoas, tudo sabe, mataram quase todos. Lá no ano de 1970, calculado que tinha 300 ariranhas no mundo. Tinha quase desconhecidas. E como elas vivem em grupos, em cada grupo só tem uma fêmea que se produz, na prática mesmo, talvez tivesse 20 ou 30 ariranhas fêmeas que se produziam. Chegou por um triste ficar extinto. Poucos animais ficaram tão próximos de desaparecer da face da terra quanto ariranhas. Aí foi proibido a caça, foi proibido o comércio. Sorte nossa que a turma das leis colou no Brasil, muita lei não cola, né? Mas colou. Aqui nessa região, as pessoas, nos anos 60, no começo dos anos 70, viviam de matar ariranha e vender a pele. Matavam outras coisas também, onça, jacaré-açu, para pegar o couro. Mas o couro da ariranha é o mais caro, né? De preferência, as pessoas procuravam a ariranha. E os próprios caçadores falam, no finalzinho não tinha mais, uma caça, sumiu. Então, tomar consciência, está proibido que está acabando. Parou de caçar, criaram um parque, com o parque do Cantão, e as ariranhas agora estão voltando. E aqui nós temos, talvez, no Cantão, a maior população remanescente de ariranhas do mundo. Você vê agora, vamos agora falar sobre turismo de novo. O apelo que fala para alguém, vamos visitar um parque que é amazônico, ambiente amazônico, quem não quer conhecer a Amazônia, né? E lá nós temos uma boa chance de avistar, olha outra, com outra marca diferente na garganta, um animal que é o mamífero mais ameaçado do continente, que chegou quase a ficar extinto, mas que lá tem a maior população dele, lá que é o melhor lugar para ele ficar protegido. E esse bicho nós vamos ver de dia, e talvez se aproxime da nossa canoa e a gente faça bater foto para dele. Tem coisa melhor, né? E se uma pessoa vem aqui para o Cantão, na época certa, no verão, e vai para uma área do parque que está bem protegida, e fica uns
3 dias, é quase garantido que ele vai ver a aranha, mais uma vez. Ele ataca? Pelo menos uma vez dele. Ele ataca se você estiver banhando? Não, ele não ataca. Agora, tendo dito isso, qualquer animal ataca se você tira coado. É uma história que eu sempre conto para todo mundo. Eu vivo no mato, eu trabalho com esses animais, eu ando sozinho onde tem onça, eu já trabalhei na África onde tem leão e hiena. Eu já fui mordido por 2 peixes na vida. Um foi o cachorrinho pequeno, neurótico, sem vergonha, que era meio maluco mesmo, que mordeu no coelho. E o outro foi o coelho. Sim. Por que o coelho me mordeu? Porque ele não gastava o coelho, eu peguei o coelhinho, né? Era pequeno para brincar. E a mãe, quando viu eu pegar o filhote, veio voando, foi em cima da minha terra, me meteu uma sentada no coelho e levou ponto. Tá? Então, aí quando alguém pergunta se algum animal ataca, depende. Qualquer animal a gente tem que ter respeito. Mas se a gente chegar, elas saem como... Se a gente chegar e ela não quiser que a gente chegue, ela pode. Se ela se aproximar, ela nunca se aproxima para atacar. Ela se aproxima de curiosidade. E ela vai chegar na distância que ela se sente confortável. Agora, se a gente acuar ela está na ponta de um lago e já está querendo se afastar, e a gente chega mais perto ainda do barco. Ou, na verdade, a ariranha é um bicho muito humano, mas uma coisa que com certeza faria uma ariranha atacar, porque ela ataca filhotes na toca e você chega lá e salta do barco e frente a toca dela. Qual mãe não atacaria? Ela não sabe essas discussões. Ela não vai, não tem como te perguntar e não vai arriscar. Filhotes, ela vai atacar. E se ela atacar, como eu falei, é um carnívoro do tamanho de uma pessoa. Mas a gente não precisa pensar nessa hipótese, porque se for praticar turismo, ecoturismo consciente para a ariranha, jamais vai ter um comportamento desse que vai estressar o animal a ponto de ele atacar. Pelo contrário, vai procurar não estressar o animal para ele se aproximar, isso que é o bom, né? Aí você vê o comportamento natural. Ninguém quer ver peixe fugindo. Se você vê uma ariranha, quer ver a ariranha pescando comendo peixe na frente dele. Bicho fugindo é covardia. Não adianta ver um bicho correr para cima dele para tentar chegar mais perto. Se ele começar a se arrastar, qualquer animal vai conseguir fugir da gente. E vai fugir estressado. E a próxima vez ele vai ver uma pessoa de longe e já vai se esconder. Então, com o comportamento correto, a gente não corre isso, né? Deixa eu ver aqui uma foto de uma fora d'água. Só para vocês verem o corpo inteiro dela. Tem. Aqui ela está saindo da água para ir para o outro lado. Essa é uma noção do formato do corpo dela. Tem mais ou menos 2 metros de comprimento. Tem uma estimativa de quanto tem aqui, só aqui na região do Cantão? Quanto? Olha, é uma estimativa muito grosseira, porque a gente não tem uma pesquisa aprofundada. Entre 100 e 300. Agora, se é 100 e se é 300, a gente, menos que 100, garanto que não tem. Mais do que 300 talvez tenha, mas a gente não se arrisca a afirmar uma coisa dessa, porque como eu estou falando, chegou a ter 300 no mundo, né? É. Antes do Cantão, se achava que o maior número de ariranhas remanescentes do mundo estava no parque do Peru, chamado Manu. Um parque muito famoso, muito visitado. E lá tem 65 ariranhas. Lá há 20 anos que as ariranhas estão sendo pesquisadas, são todas conhecidas individualmente. E se achava que essas 65 são a maior população do mundo. Nós aqui no Cantão temos com certeza no mínimo 100. A gente desconfia que o número é mais para 300. Mas para você afirmar algo cientificamente, você tem que poder provar mesmo e fazer um teste estatístico e bater. Então, a gente não pode afirmar isso ainda. Mas o mínimo de 100, tem. Quanto à reprodução dela, é fácil? Elas reproduzem? Não, a reprodução não é fácil. A reprodução da ariranha é assim. Elas vivem em grupos. E elas só vivem em lagos ou trechos de rio que tenha muito peixe. Porque para um grupo de bichos desse tamanho se alimentar de peixe, tem que ter muito peixe. E no grupo tem um macho e uma fêmea, que são os que se reproduzem. E o resto do grupo são filhotes de anos antigos deles, que ficam no grupo. Até a ariranha fazer 3 ou 4 anos de idade, ela fica com os pais. Mas ela já é adulta, você olhando assim, você vê todos do mesmo tamanho. E ela ajuda a criar os irmãozinhos. Cada ano nasce uma ninhada nova, e todas as ariranhas do grupo pegam peixe e trazem para os filhotes, quando eles começam a pegar peixe. E quando os filhotes são muito pequenininhos, as ariranhas saem para pescar, mas fica uma babá na toca, cuidando dos filhotes. E de meia em meia hora, mais ou menos, revela. E aí, quando eles crescem um pouco mais, eles comem demais, aí todas as ariranhas pegam o peixe e não os filhotes. E é necessário um grupo inteiro para criar uma ninhada. Um casal de ariranhas sozinho não consegue criar os filhotes direito, mas conseguir criar um com muita dificuldade. É necessário um grupo grande. E, na verdade, o grupo com menos de 5 ariranhas já foi provado, não se sustenta. Vai produzir menos filhotes que mortos, eventualmente desaparecem. Isso parece ser o número mínimo de ariranhas necessário para você ter uma produção de filhotes mesmo.
para estarem bem alimentados. Mas a média vai mais por 8 a 10 ariranhas por grupo. Então, o que acontece? Você tem 10 ariranhas, só tem uma fêmea reproduzindo. A média são 2 filhotes por ano. E dos 2 filhotes, em média, um morre antes de completar um ano. São frágeis. Então, o resultado, tem 10 ariranhas produzindo um filhote por ano. Compara isso com um cachorro, por exemplo. Se tiver um cachorro e uma cadela, o filhote está cheio de cachorro, né? Dali a um ano, os que nasceram já estão produzindo. A ariranha não. 4 anos. Porque a ariranha aprende tudo que ela sabe dos pais. Ela não faz aquelas coisas que ela tem que aprender a pescar. Ela tem que aprender a estiver flutuando, onde é que estão os peixes, quando está cheio, quando está seco. Uma ariranha pequena, sozinha, separada dos pais, criada na madeira, escoltada na natureza, não se pode. Então, é por isso que a questão dos chiquinhos é um animal muito sério, né? Se alimentam de leite durante 6 meses. Os primeiros 2 meses só leite. Depois de 2 meses, começa a comer peixe também. Mas continua mamando. Aí cada vez é mais peixe, menos leite. Aí por 6 meses, geralmente desmama. Aí passa só para o peixe. Mas aí não sabe pegar peixe. Até os 2 meses, dificilmente pega peixe. A partir dos 2 meses, que geralmente você vê as origens que já estão grandinhas, começando a poder pegar os peixes. Só de peixe. Não, bom, não é bem só de peixe. Elas comem jacaré. Elas comem tartaruga, às vezes. Na verdade, qualquer animal que nasce na água, elas comem. E ninguém come elas. Elas são predadores do topo da cadeia alimentícia. Nenhum animal consegue comer uma ariranha porque elas são grandes. Oi? A única ameaça do ser humano, exatamente. A única ameaça. Nem piranha comer. Nem piranha. Não, porque elas são um grupo, né? Então, se você chegar perto de uma, as outras pegam. A piranha já tem mais família, a outra pega. E ela é muito ágil. Se uma piranha chegar e dar uma mordidinha numa ariranha, vai ser a última mordidinha na ariranha que ela deu na vida. Na próxima, se a ariranha seguir, pegar ela e come. Então, acho que até ficar no estilo dos piranhas que tiveram a má ideia de ficar mordendo ariranha. Eu nunca ouvi falar nem de couro de ariranha de mordendo de piranha, né? Para você dizer que de vez em quando, não, você não vê. E todos os outros animais você vê. Você vê pouco, às vezes, o mordido de piranha. Né? Mas a ariranha nunca. Ela mesmo, a ariranha mesmo, o pessoal na época que machucava o matava, pegava ela, acabava de tirar o corpo dela, e esse corpo assim, tá tudo de piranha. Chega, pode pegar a carne e jogar. Pesava assim, ela pode. Coragem. É a coragem que não tem. O rabo dela é plano, igual mesmo. Então, quando ela faz assim, ela chega a pular para dela. Ela nada muito bem. Bonita, né? É uma questão de gosto. O corpo dela é desse formato que ela tem dentro d'água. Quando ela está nadando, é outra coisa. Fora d'água, ela se encontrar. Nadando, ela não é uma coisa. Mas deixa eu ver, se ela não quer na pena, olha a carinha dele. Esses dentes vai manchar. Aí, esse Cachorro. É um cachorro pitbull. Pitbull da água. essa aí a gente chama de anjo, porque parece ter vindo de anjo na garganta. Essa mancha que ela tem na garganta, cada ariranha tem uma mancha diferente. Ela é tão única quanto as nossas impressões digitais. Então a gente reconhece ela pela mancha da garganta. Oi? Eu senti o parto e estava protegendo o crescimento mais. Ele também tem que o parto, temos uma vigilância que mostra aí o parto protegido. Mas enfim, o parto é protegido e ameaçamento de proteção para pegar espécies de animais, mas que possam fazer em areia casaco dela. Outros também, não, varia muito, né? A gente fala se está protegido ou não. Você
pegar um banco está protegido, mas esse banco não está calcado. Mesmo com todo aquele barco, o barco está infinitamente mais protegido do que qualquer lugar que não fosse barco. O Parque Federal do Cantão, particularmente, tem sido muito bem protegido ao longo dos anos. Apesar de que agora já está passando por um momento de transição de governo, está um pouco mais fraco, mas geralmente tem bastante hospital. Tem o CIFAM aqui, que é o Batalhão Florestal da Polícia, então, e também ajuda a patrulhar. Mas a proteção do parque tem vários níveis. Primeiramente, uma vez que é parque, ninguém pode chegar lá e desmatar. A maior ameaça mesmo do Cantão, se não tivesse sido parque, era que eles matar tudo. As pessoas já estavam entrando lá, que não era uma terra cultural de ninguém, fazendo roça. Só que a faz roça, o povo muitas vezes pode controle. Ia muito cedo, ainda cedo, né? E as pessoas não tinham aquela preocupação de que mais vai queimar. Então, o resultado é que uma grande parte do parque, antes de ser parque, queimou. Cadê a imagem dessa? Essa parte aqui do parque, aqui está caseado. Aqui tem um furo. Furo é o que se chama na Amazônia, você tem um canal que faz de um rio para o outro. Daí chama Furo da Barreirinha. Ele sai do Paraguai e vai lá para o Rio do Povo. E ele funcionou como uma espécie de arteiro. Na época do Parque Federal do Cantão foi criado, tinha muita gente fazendo rota nessa parte do parque, na cidade de Cadeado. Mais ou menos metade dessa área já tinha sido degradada pelo fogo, tinha queimado, não era mais floresta. A floresta tinha queimado e era capim, matagal, emaranhado. Muitos dos lagos, a mata em volta deles sendo queimada, a terra começa a cair para dentro do chove, são muito transtoriados. Por sorte, a estrutura da barreira, o fogo não se arrastava. Quando foi criado o parque, tudo foi restrito. As pessoas que tinham algum direito adquirido, a eles foi permitido continuar usando suas arealinhas aqui perto de Cadeada, só que não pode mais botar aquele fogo sem controle, então o ecossistema já está se recuperando, mesmo aqui perto da cidade. Mas o mais importante não é nem isso, o mais importante é o resto, que conforme isso aqui fosse se acabando, e conforme a população vai crescendo, as pessoas iam começar a fazer alguma coisa aqui, e o Cantão inteiro ia se acabar. Então, só por parte de criar parque, não deixar mais ninguém se mudar lá para dentro e desmatar, botar fogo, foi o maior fator de proteção possível. Uma outra ameaça é que as pessoas entravam aqui para pescar. Falando de um lugar como esgoto, né? Eles chamam da mão do Berçário do Paraguai, do outro lado. Só que as pessoas praticavam uma pesca altamente predatória. Chegavam no lago daqueles, ficavam na rede de uma ponta até a outra do lago e arrastando. É o fim. Não tinha como peixe escapar. Pegava todos os peixes do lago. Puxava tudo para fora na fronteira do lago, ficava aquela montanha de peixe essa altura. Aí o que eles vão fazer? Vão carregar aquilo tudo? Não. Só os que tem maior valor de venda. O resto deixava lá tudo para comer. Morto. Aí ia para o outro lado. E enquanto estava fazendo isso, eles levavam um ginásio, se tivesse comida, eles matavam para comer. O peixe é para vender, então vamos caçar para comer. E às vezes, por uma questão de achar que é concorrência, as pessoas têm uma ideia que é equivocada, que o peixe acaba porque a liranha e o jacaré está comendo peixe. De onde vem isso? O pescador vai naquele lado e passa pela rede, né? Aí vai em outro passa a rede, aí no ano que vem mais de novo. Mas lá no terceiro ano ele repara que não está pegando mais peixe do mesmo jeito, né? Não está dando nem para sobreviver direito. Aí a última pessoa que ele culpa é si próprio, né? Isso é normal, a gente, ser humano, está sempre botando a culpa lá fora, né? Aí ele fala, deve ser aquelas aranhas, aqueles jacarés que comem peixe. E o que ele faz? Dá tiro, achando que é concorrência. Ou dava, quando aqui não era prático. Então aí estava, primeiro acabando com o alimento dos animais selvagens, e deles próprios, e até dos peixes que depois vão sair para a Araguaia maiores e poderiam ser pescados, né? Os caras indo do terçário detonar tudo, e ainda matando espécies ameaçadas de extinção, achando que é concorrência. E é como a gente fala para eles. A liranha, o jacaré e o gosto estão nesses lagos, pescando há pelo menos 5 milhões de anos. E esses lagos, durante 5 milhões de anos, estavam repletos de peixe. Os pescadores chegaram com as redes malhadeiras há coisa de 10, 20 anos atrás. E agora o peixe está acabando. Pela lógica de quem terá a culpa, né? Se a liranha acabasse com peixe, o jacaré acabasse com peixe, então você iria para algum lago que ninguém pesca. Mas sem a liranha e o jacaré, ele ia ter peixe. E, na verdade, é o contrário. É onde mais peixe tem. Porque todos os animais têm um papel no ecossistema.
ecossistema. Os predadores, muitas vezes comem peixes, que são em si predadores desses peixes. Vou dar um exemplo. A liranha gosta muito de trairão. O peixe traíra é fácil de pegar e parece que é gostoso de comer. E quando tem traíra, elas vão atrás de traíra. A traíra e o trairão são predadores de juvenis de outras espécies. Então, se você tira as liranhas do lago, proliferam as traíras e os trairões, que por sua vez comem os filhotes de tucunaré, de pacu, de piau. Aí você vai ver que tirou a liranha e diminuiu o peixe deixa metade. Porque a gente olha do lado e só vê essas coisas óbvias, a liranha, o jacaré boiando, mas lá embaixo tem todo um ecossistema. Tem 260 espécies de peixe, e as garças, e os mamíferos e tudo aquilo é uma máquina perfeitamente montada e azeitada pela evolução. E você não pode ter ilusão que vai chegar lá, pegar uma peça e jogar fora e essa máquina vai melhorar. Ela não vai melhorar. Ela provavelmente vai piorar. Mas quando foi criado o parque, foi proibida a pesca dentro do parque. Então, isso traz um benefício para fora do parque, que agora os peixes se reproduzem à vontade e saem para colonizar outras áreas, saem para o Araguaia para serem pescados. Acaba que vai ter mais peixes disponíveis para a pesca comercial se o berçário mesmo for protegido. E ao mesmo tempo as pessoas, como pessoas, não estão mais entrando para pescar por itinerários antigos. Volta e meia ainda alguém entra e faz uma pescaria legal no mar. Mas discreto, com medo de ser pego, não vai dar um dinheiro do seu vida. Então isso é uma coisa que a gente constata que acabou. Ninguém vai estar matando os animais nativos. A pesca não foi eliminada ainda, vai chegar lá, mas eu diria que caiu 80%, comparado com o que era antes de ser parque. E se vê como será tudo isso. Então nós aqui temos uma situação que quando a gente voltar para os 10 anos, nós vamos ver que o Cantão era uma área pior do que é hoje, biologicamente, e com potencial turístico quase nulo 10 anos atrás. Porque não só tinha menos bicho, mas os bichos que tinha são acostumados lá a morrer do ser humano como diabo da coisa. Se eles ouvissem ao longe do motor de roupa, eles se escondiam. Eles mudavam nada para sair de noite, andavam escondidos, até prejudicar a própria vida. O bicho sai para comer, mas está mais preocupado com encontrar uma pessoa do que com encontrar comida. Então começa a evitar lugares que precisaria ir para se alimentar. Quando ele é parte, isso se reverteu. A área está melhorando, está preservada. Os animais, cada ano tem mais animais e a cada ano são mais humanos. Ainda tem muito trabalho para fazer. Aqui na frente da cidade, que é mais difícil de controlar, mais difícil de ter um bicho humano. Mas mais para cima você vê. Tem áreas que tem animais que nunca viram o ser humano se comportar de uma forma errada em relação a eles. Então fica muito fácil perguntar. Então foi importantíssima a criação desse parque, né? E aí, voltando àquela história, maior floresta infantil, 80% dos lados do Araguaia, questão até do turismo, é importante que você tenha do nosso ecossistema, o Araguaia inteiro, né? E ficaram de água, interesse do sul, onde mais nós foi usado a população para preservar, que era a parte da produção, porque ele tinha a floresta também. Olha, o negócio é o seguinte, para uma população como a população de Xavier, e se um que o outro município ficar fácil, a cidade de tem por aqui, né? Mas essa parte toda já tem que ter. É difícil você chegar no discurso só de preservar, porque é a coisa correta, sabe? As pessoas também estão preocupadas com o desenvolvimento. E aí entra o que vocês estão fazendo. Xavier é potencial, tem um dos maiores destinos turísticos do centro-oeste. Os crocodilos, com certeza. Da Amazônia. Como a gente está dizendo, a Amazônia começa aqui. Se você está no Rio, ou São Paulo, ou Brasília, seja que você mora na cidade, ou se você é um turista, mesmo que veio visitar o Brasil, do país, está lá no Rio de Janeiro. Se quer conhecer a Amazônia, você toma café no Rio de Janeiro, seu hotel lá na praia, ou em Salvador, você janta aqui no Rio Grande, olhando para o jacaré. Qualquer outro lugar da Amazônia que você quiser conhecer, viagem é longa para ficar rico. Aí no Rio de Janeiro para Manaus, por exemplo, é coisa de R$2.000 para a carga aérea, um dia inteiro de traslado para você chegar em Manaus, que também é uma cidade de 2 milhões de habitantes, que não tem natureza nenhuma. Aí de Manaus, você tem que andar 200 quilômetros de Rio no Rio mesmo, para se afastar da área de influência da cidade enorme, e começar a ter alguma chance de ter um animal. E alguns estão falando, só verde
não mobiliza por isso, não adianta. A floresta é linda, mas o cara já está feio, só olhando lá para trás. De vez em quando tem que aparecer um bicho para você se despertar o interesse. Né? Então, para o destino mais turístico ser competitivo, o destino de floresta, ele tem que ter fauna e tem que ter fauna visível. Podemos falar um pouco mais sobre isso. Como é que você trabalha? Eu vou encerrar. Não. Você trabalha no estilo desses pontos. Como é que você traz um turista para cá e fala para ele que a gente vai salvar? Como é que você desperta o interesse? Né? Qual é a matéria-prima para esse turismo? Uma história. Então, tem até uma analogia que a gente faz. Imagina o seguinte, imagina que um desses lagos aí tem uma trilha que chega até ele, tá? E que no final dessa trilha tem uma canoa. Na outra ponta dessa trilha, dá para chegar de carro. Então, tem como levar o turista até lá. E tem um hotel que tem para dormir. Então, o turista tem como chegar, ele tem onde dormir, tem essa trilha no meio da floresta, e no final do lado tem uma canoa, né? Pode chegar um grupo de turistas que é observador de arte. Eles vão dormir naquele hotel, andar naquela trilha, andar naquela canoa. Mas eles vão estar procurando fácil. Primeira coisa que eles vão querer saber, quais são as artes que tem aqui? Certo? Tem algum guia aqui que conheça as artes, para poder me dizer o nome de uma coisa que não conhece, ou um livro inteiro, os retratos delas todas, ou alguém que conheça esse campo, para criar essa informação. Onde que mandar? Que horas que eu vou lá ver? Se eu andar de canoa, ver o quê? Vai para onde? 9 perto de garça? Vai com ela. Onde que eu acho ela? Hoje já que 8. Onde que eu posso ver agora? Né? Observatório de arte. Aí vem um outro grupo de turistas, vamos supor que eles querem pescar. Faz de conta que não é dentro do parque o lago, que é fora do parque pode pescar, tá? Os lagos fora do parque são muito perigosos por causa do parque. Pois, vão andar na mesma trilha, ficar no mesmo hotel, pegar aquela canoa, pescar. Que peixe que está aqui? Isso que eu uso. Como é que eu faço? Tem algum guia que possa me levar a pegar esse peixe? Aí você tem um outro grupo que está interessado numa aventura. Vamos fazer uma expedição, vamos andar pela trilha, vamos pegar a canoa, vamos longe, né? Mas pela aventura, pelo esporte, pela coisa. Mesma trilha, mesma canoa, mesmo hotel, mesmo tudo. Qual é o roteiro que a gente vai fazer? Se acontecer alguma coisa que se machucar, como é que tira? O que muda de um grupo para o outro? É só a informação, certo? Um quer saber sobre pato, o outro quer saber sobre peixe. A matéria-prima do turismo não é informação, não é a natureza. A natureza é o cenário onde o turismo se desenvolve. Mas se você pegar um grupo de turistas, colocar numa canoa e levar um guia mudo pelo cantão, eles podem até ver muita coisa. Mas eles não vão gostar da experiência da mesma forma. Eles não vão saber o que eles estão vendo. Eles não vão saber alguma história sobre o que eles estão vendo para concluir que aquele negócio é interessante. Até para se orgulhar, poxa, eu vi isso, né? Eles não vão saber relacionar uma coisa que eles viram com outra coisa que eles viram mais adiante, para não ser só coisas isoladas, eles terem uma narrativa, uma história na cabeça deles que se desenrola naquele lugar que eles conheceram. Então, né, vamos supor que eu tenho aqui, faz como se fosse uma pedra, tá? Então, uma pedra. Alguém está interessado em pedra? Não, pedra é chata, né? Se botar aqui alguém me olhar? Não. Agora, vou falar para vocês. Essa pedra foi retirada do topo da grande pirâmide do Egito, no cume. E é uma pedra que foi mandada cortar pelo faraó, não sei aonde, para fechar a pirâmide dele. E ficou lá 5.000 anos e agora essa pedra está aqui. Eu vou botar ela aqui. Tudo isso que eu vi de vocês não me acionar essa pedra. A gente traz ela para o passo, certo? E é a mesma pedra. E é uma pedra sem graça. O que fez a pedra ter graça é essa informação sobre a pedra. Então, se eu falar para vocês que tem uma ave aí no portão, que é mais ou menos do tamanho de uma galinha. Assim, eu até lembro um pouco uma galinha. Alguém está doido para ver essa ave? Poxa, essa ave parece uma galinha? Vou mostrar uma foto, está vendo essa ave parecendo uma galinha? Acho que não, né? Vou exagerar não, porque eu diga algo sobre essa ave. Cadê ela? E essa é interessante porque é uma ave que é 100% garantida que todos os visitantes vai ver. Porque tem muito. Essa aqui é a cigana. Já começa, calma aí. Ela é meio, ela tem um topete punk, ela tem a cara azul, ela tem o olho vermelho, né? Não é bem uma galinha, assim, né? Ela é bem radical. Ela é bem radical.
radical. E ela é mais radical do que parece. Porque, primeiro, ela só vive na floresta inundada. Ela não vive em nenhum outro lugar do mundo. Não vai ter pisando em outro lugar. E aí, especial, você falar, essa árvore só tem aqui e eu vou ver ela, né? Ela come folha. É raríssimo uma árvore comer folha. Pássaro come o quê? Come grão, come milho, come inseto, come fruta, né? Águia come carne, urubu come carneiro, mas folha é difícil de digerir. Pois essa é uma das poucas aves que come folha. Ela só vive sobre a água, ela só faz o ninho dela sobre a água. E os filhotes dela, quando nascem, naquele ninho sobre a água, o ninho é feito sobre a água para não poder vir nenhum predador por terra e comer o ninho, comer os ovos, comer os filhotes. Mas de vez em quando, vem voando um gavião. Mas sabe o que os filhotes de cigana fazem? Eles mergulham dentro d'água, eles nadam debaixo d'água, e eles, depois que o perigo passa, saem da água, eles são filhotes de cigana. Uma coisa única entre as águas. Eles têm dedo e unha na água, igual uma mãozinha, e eles conseguem subir pela vegetação. Então, quando eles nascem, que eles ainda não podem voar, é assim que eles escapam dos predadores. Esse bichinho aí não caiu, ele está numa posição confortável para ele. E durar de cabeça para baixo, chega agarrando com a garra dele. Ele é o único pássaro que não é uma ave aquática, que consegue mergulhar debaixo d'água, mas ele também é o único pássaro que tem garras na água, que é uma coisa primitiva, da época que os pássaros estavam se separando dos dinossauros, ainda eram dinossaurinhos pequenos, então ainda tinham garras, que não voavam muito bem, então de vez em quando tinham que se agarrar em alguma coisa. Os filhotes da cigana retiveram essa característica primitiva, que dona adulta não tem esses dedinhos, mas o filhote tem. Está ficando bem mais interessante esse pássaro marrom para uma galinha, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque se você pega e bota o cara numa canoa, ele sai, e lá naquele mato lá, ele vê, e tem um pássaro lá, parece uma galinha. Ele talvez nem lembre que ele viu aquilo no fim do dia, né? Outras coisas, um pássaro